Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Queridos companheiros e companheiras, amigos, amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes da nossa doutrina espírita, irmãos que estão vindo a esta casa pela primeira vez, é com uma alegria redobrada, com um prazer enorme, que nós dizemos assim, inflamado, de muito boa vontade, boa tarde, ou boa noite. Que bom estarmos juntos. É muito sublime, gente, termos essa possibilidade, essa oportunidade de estarmos juntos, encharcados dessas energias, dessas vibrações, que os nossos amigos, que os nossos amores, que muitas vezes os nossos olhos materiais não vislumbram, mas que aqui estão, nos trazendo afago, nos trazendo carinho, nos trazendo um envolvimento fraternal, nos sustentando nas lutas e mais, envoltos neste abraço que o Mestre Jesus traz para cada um de nós. Abraço este que nos fortalece frente às lutas do dia a dia. Então, que possamos fazer desses momentos que aqui vamos passar, sublimes momentos de permissão para nos reabastecermos, mas também, quiçá, deixarmos fluir de nós aquilo que nós já conquistamos nesses processos aí da nossa trajetória, das nossas trajetórias na caminhada evolutiva, para que esses amigos luz possam fazer todo um trabalho que com certeza vai nos atender enquanto espíritos encarnados, mas a quantidade de desencarnados nós perdemos a dimensão. Então, que Deus nos abençoe. E vamos, então, começar a refletir um pouquinho hoje sobre esse tema, o prazer de viver. Quem aqui está vivendo? Você está? Você também? Todos nós estamos vivendo, gente? Sofrendo e vivendo? Será que nós estamos vivendo verdadeiramente ou nós estamos arrastando a existência? Será que nós estamos vivendo com prazer? Quem aqui está vivendo com prazer? Hã? Pouca gente, estão inibidos, o que é? Então vamos lá. Eu dependo aqui do nosso amigo. Ele falou. Então a gente vai ver que dentre os direitos fundamentais do indivíduo, o mais fundamental a gente vai lá encontrar na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, que o mais fundamental é o direito à vida. E a gente pergunta, será que a gente verdadeiramente está vivendo? Como nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo de nossa vida? O que nós mais temos buscado? O que você mais tem buscado na sua vida? Pode ser você. Paz, você. Amor, você. Autossuperação, o que mais? Oi? Ser uma pessoa melhor, o que mais? Crescer, vencer a mim mesma. Evoluir, né? E aí a gente vai aqui refletindo um pouquinho. Será que esta cena nos diz? Alguém aqui gosta de dançar? Alguém aqui se permite dançar? Espírita dança, gente? Médium dança, gente? Estranho, hein? Sei não. O que essa imagem nos transmite? Eu digo que é Elizabeth em breve. Mas o que é a alegria? A alegria externa? Por que só externa, será não interna?
E essa outra? Eu não sei se é ele que está passando ou sou eu. Essa outra nos transmite o quê? Deixa eu voltar. Essa está fazendo o quê? Diversão, alegria. E essa? Liberdade. Então, gente, o que mais nós temos buscado na nossa vida? Será que a gente verdadeiramente tem buscado viver com alegria? A gente tem buscado viver com prazer? Será que a gente tem se permitido o dançar? Porque a gente tem visto tanto dentro do movimento espírita, dentro das casas espíritas, tantos conceitos equivocados. O espírita não pode isto, o espírita não vai aquilo, o espírita não deve aquilo outro. E aí as pessoas acabam utilizando os próprios princípios da doutrina que deveriam nos trazer toda uma fundamentação para que nós vivamos com alegria, com prazer, compreendendo cada vez mais a importância, o valor da vida, vislumbrando tudo isto para sermos mais e cada vez melhores também. A gente muitas vezes, a gente vai, na verdade, murchando. E o que a gente tem visto muitas vezes? A hipocrisia imperando, porque a gente acaba querendo ser aquilo que a gente não é, e a gente vai minando essa alegria, esse prazer de viver. Então, o propósito da doutrina espírita para nossas vidas, pelo contrário, é dizer: viva, seja alegre, seja dinâmico, sorria, saia, caminhe, tome sol, dance, abrace, beije, diga que ama, sem medo de ser feliz. E muitas vezes a gente está tomando uma postura, tendo uma atitude que não condiz com os ensinamentos que a doutrina nos dá. Então ele vem nos dizer que o prazer simplesmente existe no micro e no macro. Faz parte do processo do universo. Então às vezes a gente está buscando tanto a alegria, o prazer de viver em coisas que a gente não vai encontrar quando está em tudo, está em todos, está no grande, está no pequeno. Basta a gente vislumbrar, mas para vislumbrar a gente tem que querer estar, na verdade, aberto para esta vida, para essa dimensão, para esse grande que aí está. Então, prazer é mais do que simples sentimento. A gente está muito centrado em ter prazer de viver. Se eu sentir isto, se eu viver este momento, se eu tiver esta atitude, se alguém corresponder àquilo outro, e a gente vai deixando o tempo passar centrado nessas coisinhas, nesses equívocos, nesses conceitos tão tacanhos, e não é por aí. Então ele está ligado à nossa essência. Então esse prazer de viver, essa alegria, ela está em nós, ela está centrada no nosso mundo íntimo. Eu preciso descobrir como eu vasculhar esse mundo íntimo, como eu me autotrabalhar para eu trazer verdadeiramente à tona tudo isto. Então, o que a gente vê hoje? Os amigos espirituais nos colocando da quantidade de espíritos que aí estão necessitando de uma encarnação. Enquanto nós que aqui estamos com essa grande chance, com essa grande oportunidade, nos arrastando na vida, sem encontrarmos sentido, sem encontrarmos significado. Se são 30 bilhões e 500 milhões de espíritos ligados ao planeta, 7 bilhões encarnados, os amigos espirituais estão a nos dizer que desses 24 bilhões que estão fora do planeta, a metade, ou seja, 12 bilhões, estão num processo de culpa, de remorso, que eles precisam de um corpo para amenizar a dor, porque a dor do remorso, ela dói demais, gente, mas no corpo ela é amenizada. Então esses irmãos estão aí esperando uma oportunidade, e muitos que nem sabem, mas precisam vir para amenizar isso aí. E nós que aqui estamos, não estamos dando esse verdadeiro sentido. A espiritualidade tem trabalhado e trabalhado e trabalhado. Jesus, mais do que nunca, se encontra envolvendo esse planeta Terra. A gente sente a presença do Mestre nos tocando, nos sensibilizando, nos convidando, nos convocando a fazermos da nossa vida o verdadeiro prazer de viver.
A cada instante ele diz, levanta essa cabeça, vislumbre novos horizontes, estabeleça novas metas, vá em frente, não desanime, não se canse. E a gente está às vezes morno, deixando a vida passar. A espiritualidade tem nos colocado que todo um trabalho está sendo feito, porque nós estamos saindo do processo de planeta de prova e expiações para um planeta de regeneração. A própria estrutura geológica da Terra está sendo mudada. A gente está vendo aí tudo o que está acontecendo no sentido de maremoto, terremotos, de tsunami. Por quê? Os espíritos que estão vindo para cá, reencarnando, precisam de uma outra estrutura. Mas os amigos espirituais nos dizem também que não só a Terra, no sentido da Terra, planeta, mas a questão extrafísica da Terra está sendo toda trabalhada. Os amigos têm nos colocado que a própria subcrosta da Terra, as zonas abissais, o próprio umbral estão sofrendo, na verdade, toda uma reestrutura, porque os espíritos que estão desencarnando, estão indo para esses locais, eles também estão precisando de uma outra condição de vida, assim como eles nos colocam que na zona abissal da Terra, os espíritos não estão conseguindo ficar, eles estão subindo para a crosta da Terra, e aí a gente sentir todo esse envolvimento que a gente tem sentido, as angústias, as tristezas, as depressões não são reflexos só dos nossos conflitos, das nossas lutas internas, dos nossos problemas existenciais. É um somatório desses irmãos que aí estão trazendo esse processo todo de culpa, de remorso, de arrependimento e que estão esbarrando em nós. E não é para que tenhamos medo e deixemos de ter alegria de viver por causa disso. Muito pelo contrário, a doutrina nos trazendo esclarecimento e nos dizendo, é hora de você fazer a sua parte, de você ajudar esses irmãos, porque eles precisam do seu envolvimento carinhoso, fraternal, da sua boa leitura, da sua oração, do seu pensamento. E tem pessoas que estão praticamente fugindo desses companheiros. Então não é por aí. Então, como que nós estamos vivenciando? Então ele diz, estar completamente no agora, com a gente mesmo, vivendo cada momento. Será que a gente tem feito isso? Como nós temos encontrado irmãos centrados num passado, remoendo aquilo ali, na expectativa de repente ele voltar, ou então projetando para um futuro uma vida que não sabe se vai acontecer, porque as nossas vidas, elas estão num plano divino que foge totalmente da nossa compreensão. Hoje nós estamos aqui, então ele coloca, é olhar para dentro de si e perceber que tudo é grande. Então, olhemos para nós, vislumbremos esse presente, a vida é nesse exato momento. Eu sempre digo que a cada milésimo de segundo eu tenho que saborear a vida, porque o milésimo de segundo que passa parece uma coisa tão tacanha, mas é um milésimo de segundo que passou, e se eu não tomei uma decisão, se eu não fiz uma escolha, se eu não tive uma atitude condizente com a vida, com o prazer e a alegria de viver, ele não vai voltar. Então não fiquemos nesse processo. O que passou para trás, seja encarnações e existências, ou seja, os que vão vir para frente, não importa, gente. O que importa é o hoje, é o agora, é tirarmos lições, é fazermos reflexões, é amadurecermos, é centrarmos em projetos sim, mas estarmos vivendo o hoje, da melhor maneira possível. E a gente vê as pessoas muitas vezes acomodadas. Então, a alegria é espelho de você mesmo no mundo. Será que a gente está verdadeiramente se espelhando para o mundo? O que nós estamos espelhando para as pessoas que convivem conosco, que a gente diz que ama? Será que a gente está espelhando essa alegria? Porque olha só que diferença. Quando a gente senta, quando a gente chega perto de alguém que está alegre, que já descobriu o verdadeiro sentido da vida, elas exalam pelos poros energia, vibração, sentimento, e você sutilmente vai se sentindo também aconchegado. Quantas vezes a gente não está bem, mas quando se aproxima de alguém com este potencial, com essa vibração, saindo desse mundo íntimo, essa energia, a gente se sente bem também. Às vezes até a doença vai embora, mas
Vislumbremos o contrário. Quantas vezes a gente senta perto de alguém ou chega perto de alguém e a pessoa começa a exalar uma negatividade, uma energia doentia, centrada num pessimismo, numa negatividade, que a gente acaba se sentindo mal. Ou a gente sai e deixa a pessoa, ou daqui a pouco nós estamos encharcados com essas energias. Então, o que nós estamos emanando? O que nós estamos exalando? Essa alegria que faz com que atraiamos para nós, encarnados e desencarnados, ajudemos esses irmãos, ou estamos exalando toda essa negatividade que estamos, na verdade, atraindo o negativo, os irmãos enfermos doentios e o pior, que muitas vezes estão necessitando de nós e nós não estamos fazendo a diferença na vida deles. Então a gente tem que começar a pensar. Então, em meio a isso tudo, por que a gente ainda vê nessa imagem aí? O que ela nos transmite? Tristeza. O que mais? Melancolia. O que mais? Dor. E aí a gente pergunta. Remorso é o que mais temos, né? Irmãos necessitando demais da reencarnação para abafar o remorso, né? E aí a gente vai ver, os amigos espirituais nos dizem que 90% dos espíritas hoje foram católicos e evangélicos em existências anteriores. Mas por quê? Frente a tantos conhecimentos que nós já trazemos, e hoje, enquanto espírita, com esse cabedal de conhecimento que temos e que não precisamos ir longe, só estarmos centrados nos 5 princípios básicos da doutrina, nós já temos tudo para estarmos muito bem, obrigada. E mais do que nunca alegres e felizes. Mas por que nós ainda sentimos tanta infelicidade? Ainda sofremos tanto? O que será que está acontecendo conosco? E aí a gente vai encontrar as pessoas se justificando. A justificativa de quem sofre hoje, de quem está passando por conflitos existenciais, quem está passando por depressões, a justificativa está sempre centrada nessas 2 palavras, karma e obsessão. O que é um karma? E os amigos espirituais vêm nos dizer que 85% dos espíritos encarnados estão levando mais da metade da existência para verdadeiramente descobrirem o valor da vida. Quando chegam a descobrir o valor e o sentido da vida, já está chegando quase no final da existência. Ainda nos colocam mais que esta fase que nós estamos vivendo, caracterizada como terceira idade, entre 35 e 55 anos, é o período que, felizmente, tem muitos espíritos fazendo o despertar, ou fazendo reflexões sobre os seus conceitos, os seus valores, repensando a existência e se esforçando para recomeçar e fazer diferente. Mas quantos que não estão conseguindo fazer isso? Ou pior, quando entram neste processo, optam por justificar com o karma e não fazer esse processo de libertação. Esquecendo que dor, karma, não significa libertação. Tem muita gente equivocada dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita. Quanto mais eu sofrer, mais eu vou ser feliz. Deixa eu arrastar esse companheiro até o final da existência, porque aí eu resgato com esse danado e me liberto. Mentira! Mentira, gente. Isso muitas vezes é acomodação. Não, eu vou até o fim com essa danada. Casei com ela, estou roendo todos os ossos. Mas quando eu sair daqui, eu estou liberta em nome de Jesus. Mentira! Os amigos espirituais têm nos dito que muitos karmas, a maioria de nós, está vencendo o seu karma na metade da existência. E está arrastando por acomodação e por covardia. Porque não quer tomar atitude. Então, quando a gente diz, deixa eu levar esse danado até o final da vida, muitas vezes, a condição de vida que ele nos dá, nos mantém acomodada. Então, deixa eu levar esse danadinho. Gente, quantos equívocos. Ainda tem mais. Eles nos colocam, tem muita gente criando karma aos 50, 60 anos. No final da existência, criando karma por escolhas equivocadas.
Então, não estou aqui fazendo apologia, separação, divórcio, nada não, gente. Mas libertemo-nos. O que mais os amigos espirituais têm nos dito é para vivermos com alegria, com prazer, é para sermos felizes. Se eu não quero mais isso para a minha vida, me liberto. Às vezes o outro também está querendo se libertar, mas não está tendo coragem. Libertemos o outro é aquilo que a gente está vendo. Eu não consigo viver sem fulano. Mentira. Mentira. Eu tenho que dizer, eu te amo, você é importante para mim, como é sublime estar na sua companhia, caminhar contigo, mas dizer, eu não consigo viver sem você, isso é falta de amor próprio. Isso é dependência afetiva. E um dos pontos principais para nós verdadeiramente termos prazer de viver é sairmos desse patamar de carência, de dependência emocional do outro. E o que mais nós estamos vendo? Projetando para o outro sempre aquilo que lá no íntimo nós estamos carentes, esquecendo que o outro também está na carência igual ou maior. Então não projetemos nem esperemos, façamos a nossa parte. Sejamos felizes conosco mesmo, estejamos bem conosco mesmo e estaremos bem com todos e com o mundo. Tem um irmão lá de Minas que ele diz, aquela historinha que todo mundo já sabe, né? Tem uma historinha que diz que a irmã levou 45 anos aguentando o companheiro e sempre dizendo, ele é meu karma, eu engulo essa danada até o último suspiro, mas quando eu desencarnar eu estou livre dele. E quando ela desencarna, chega feliz da vida e os amigos espirituais vêm, minha irmã, e ela pensa que está livre dele. Olha, minha irmã tem que voltar. O quê? Voltar? Tem que voltar, mas voltar com o companheiro. O quê? Eu aguentei o danado 45 anos, tem que voltar com ele. Pois é, minha irmã, o problema estava aí. Você aguentou, mas não amou. Então, isso aí não é libertação, gente. Isso aí não é sair do karma. Isso aí é conquistar outro karma. E tem muita gente arrastando a existência sem alegria, sem prazer, criando mágoas imensas que estão se transformando em câncer. Outra historinha de uma irmã. Esse médium mineiro, ele disse que ele estava, né, na cidade, acolhido com um casal para fazer palestra. E, de repente, a irmã começou a falar, né? Olha, meu marido Alexandre fez isso, Alexandre fez aquilo outro, e foi desfilando aquela quantidade de sentimento que estava a magoá-la. Aí ele cá pensando, puxa, mas por que Alexandre está tão mal assim? Mas eu estive com o Alexandre essa semana, né? Aí ele pega, espera que ela termine e diz, mas minha irmã, eu estive várias vezes com o Alexandre essa semana, ele não me disse em nenhum momento que vocês brigaram feio assim. E ela pega e diz, não, eu briguei com o Alexandre, estou com essa mágoa toda há 30 anos atrás. Parecia que ela tinha vivido ontem isso aí. E nós estamos arrastando a nossa vida muitas vezes, nos deixando envolver pela mágoa, pelo ressentimento e dizendo que é karma e que eu tenho que continuar. Libertemo-nos disso aí, gente. Libertemo-nos. E a outra situação, então ele diz que karma, na verdade, o nosso verdadeiro karma é o tempo inteiro estarmos agindo para sairmos dos problemas, para encontrarmos uma saída para as situações que vêm para nossas vidas. Então, não adianta a gente querer fugir, não. Os problemas existiram, existem e vão existir. Como eu estou a enfrentar esses problemas? Que lições eu estou a tirar deles? Como eu estou avançando, amadurecendo, crescendo com eles? É que vai fazer a diferença na minha vida. E não ficar fugindo por acomodação, por medo, por covardia, né? E ele fala da obsessão. Os amigos espirituais têm nos dito que os obsessores, quando falam assim, olha, vamos criar um grupinho para ir lá para a Terra criar um processo obsessivo. É para espírita? Espírita eu estou fora. Então eles não estão querendo nem obsidiar mais os espíritas, porque tudo o espírita diz que é processo obsessivo. Gente, a auto-obsessão é um processo real. Mas tudo começa em mim. Porque se os espíritos chegam, se aproximam, nos envolvem e conseguem agir sobre a nossa vida, é porque nós sintonizamos. Tudo é energia, tudo é vibração, tudo é sintonia. Se eu não sintonizo com eles,
Mas se eu sintonizo e permaneço, sou eu, a responsabilidade é minha, eu sou livre. Ninguém sintoniza, ninguém vibra, ninguém atrai aquilo que não está de acordo com as suas energias, com as suas vibrações, com a sua vivência. Aí tem esse irmão que ele diz que uma companheira chegou, né, fazia terapia com ele, e espírito, falou: fulano, me diz uma coisa, por que que na minha vida eu só arrumo namorado, homem agressivo, que bate, que agride? Aí ele falou: nossa, e agora, falar a verdade ou pegar uma mentira? Aí virou para ela e falou: você quer a verdade? Aí ela ficou meio assim, né? Aí ele falou: eu vou jogar, hein? Aí disse: sabe por quê? Porque você também não presta. O quê? Mas que médium é esse? Que terapeuta é este? Eu venho pedir um conselho, uma orientação, você joga na minha cara que eu não presto. É claro, se você prestasse, você estava sintonizando com homens de acordo com você. Se você está sintonizando com homens agressivos, violentos, desculpe, é porque você está nessa vibração, nessa energia. Aí ele falou: puxa, vai sumir do centro, não vai voltar para fazer tratamento. Aí passou um tempo, ela continuou lá. Ele falou: você é atrevido, vou perguntar para ela agora como estão os namorados. E ele perguntou: e aí, minha irmã, como é que estão as coisas agora? Graças a Deus, meu amigo, que agora eles só me agridem verbalmente, mas não me batem mais. Ela falou: então, olha só, você já melhorou. Você já melhorou. Então, gente, é este processo. A gente tem que atrair para a vida da gente o que é bom, o que é belo. Tudo é a sintonia. Então, jogar a responsabilidade para os espíritos, sempre colocando que é processo obsessivo, ainda tem mais, uma outra situação muito nova dentro da doutrina espírita. Não sei se alguém aqui já ouviu, já leu sobre os cordões energéticos. Alguém aqui já ouviu falar? O que nós estamos caracterizando hoje muito como processo obsessivo, na verdade, hoje os espíritos estão nos esclarecendo que são chamados cordões energéticos. O que são esses cordões energéticos? São situações vivenciadas por nós em existências anteriores mal resolvidas, não foram quebrados esses cordões, eles permanecem conosco. E nós reencarnamos, e o que mais nós estamos vendo hoje é dentro da família, principalmente na relação a dois e na relação pais e filhos. Então, há um cordão energético negativo entre os dois, e a coisa começa a criar uma situação, e às vezes a gente começa a dizer que é um karma ou que é um processo obsessivo. Não. E nós podemos dizer isso, que nós vivemos uma situação na nossa casa. Recentemente, este ano, um jovem de 17 anos, ele entrou nesse processo. E as pessoas, o processo de obsessão, levava para a fluidoterapia, para as macas, e os passistas trabalhando. E eu, como tenho a clara evidência, um dia ele se sentiu mal depois da reunião, e quem foi como médium para dar assistência fui eu. Aí fizemos um passe, a oração, mas eu não vislumbrava nenhum espírito na psicosfera dele. Falei: gente, eu não estou vendo isso, não é um processo obsessivo. E aí eu comecei justamente a entrar nesse processo de pesquisa e descobri isto aí. Na verdade, cordões energéticos entre ele e a mãe, porque ele estava bem em todos os lugares. Quem está num processo obsessivo, e eu posso falar de cadeira, porque eu já passei por isso 2 anos, quem está num processo obsessivo, ela sofre a ação dos espíritos mente a mente em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer situação. E ele não estava bem em todos os lugares, mas em casa, com a mãe, era aquele processo renitente. E aí a gente tem que cortar esses cordões energéticos. O passe, a água magnetizada, a fluidoterapia, tudo ajuda, mas é um processo da pessoa que está passando, e principalmente de quem provocou esse processo, no ontem ou no hoje. Então esses cordões energéticos, eles estão aí, nos conectando com essas pessoas encarnadas, e a gente precisa começar a cortar, e a nossa alegria e o nosso prazer de viver nos ajuda a cortar, gente, porque não há onda negativa, não há energia deletéria que resista a uma energia positiva que emana de nós. Ela se desmonta. O outro pode estar emitindo essa corrente negativa para a gente, mas está vindo, está nos encontrando zen, como o pessoal fala. Ela não penetra, ela fica na psicosfera ou ela volta.
Tomara que não volte para os nossos companheiros. Mas, então, sofrer por sofrer não redime. Tolerar por tolerar também não educa, gente. Então, não adianta arrastar a situação. A proposta é libertação com compreensão da situação, com amor ao outro, com alteridade. Aí sim, a gente vai verdadeiramente encontrando esse sentido da vida, se libertando, libertando o outro e vivendo muito bem. Então, nós vivemos na Terra não é para sofrer, é para superar as dificuldades. Então tem gente que está, mais uma vez, com esse conceito. Ah, mas o planeta Terra é de provas e expiações. Eu tenho que sofrer, eu tenho que arrastar isso. Não tem. A gente está num planeta de provas e expiações, sim. A gente passa por problemas, sim. Mas a gente está aqui para ser feliz. E é agora, e é hoje, é nesse exato momento, sem depender da projeção para o outro. A gente tem que quebrar esse paradigma. Eu preciso estar feliz, eu preciso levantar a minha autoestima, eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu estando bem, gente, tudo vai muito bem. O outro pode até não estar bem. E outra coisa, a gente tem que começar a perceber que a gente tem que começar a vislumbrar, a jogar para o cosmos aquilo que a gente quer. Eu quero isto para a minha vida, Senhor. Senhor, eu mereço isto, Senhor. Senhor, isso aí, dá uma pensadinha aí. Seja feita a sua vontade, né, como diz o Pai Nosso. Mas a gente tem que projetar, mas a gente fica inibido. Será que eu devo dizer isso? Será que eu devo pensar isso? Será que Diga, Senhor, eu quero isto para a minha vida. Eu mereço isto. E vai jogando, e vai jogando, e vai jogando. Porque o que a gente tem de amigo, de amor, de irmão, de companheiro, que nos acompanham do ontem e do hoje, mas numa torcida maior do que a do Corinthians no Japão, e a gente não está acreditando. Só que eles estão trabalhando, quando eles pensam que verdadeiramente eles vão concretizar aquilo que a gente jogou para o cosmos, porque a gente queria, a gente já não quer mais. Aí eles ficam, Elizabeth quer ou não quer, afinal de contas, isso para a vida dela? A gente tem que saber o que a gente quer, tem que tomar a decisão. Não podemos ficar em cima do muro. Ou a gente quer ou a gente não quer. Então vamos lá, dor é libertação, mas para quem entende o porquê sofre. Então, gente, uma das causas da alegria e do prazer de viver, compreender, não é porquê da dor, mas para que a dor na nossa vida. Porque cada um tem uma dor. A dor chega, gente. Ainda tem mais, já digo para vocês. Os amigos espirituais têm nos dito que a gente tem trabalhado com outro equívoco. A gente tem usado muito essa questão. Eu tenho que amar, tenho que ser fraterno, tenho que ser caridoso. Não, ser egoísta, ter ciúme, ter inveja, isso tudo é negativo. A espiritualidade está nos trazendo uma outra vertente. Todos esses sentimentos são de suma importância na nossa vida. Quando eles aparecem, quando eles vislumbram na nossa vida, é sinal de que alguma coisa precisa ser trabalhada, precisa ser mudada. Estou com inveja, por quê? Para que a inveja na minha vida? Estou com ciúme, para que o ciúme? E estou com ódio, o espírito também tem ódio, ninguém é perfeito ainda. Para que esse ódio na minha vida? A angústia surgiu, para que a angústia? Está me dando um sinal de que está na hora de repensar, de ressignificar, de recomeçar, de refazer valores, conceitos, paradigmas. E a gente fica acomodada naqueles dois valores lá, do karma e da obsessão. Então, se a gente não compreende para que a dor na nossa vida, a gente vai continuar sem alegria de viver, se lamentando o tempo inteiro, sendo coitadinho. Né? Como que a gente gosta de ser coitadinho? Ah, quem sou eu para isto? Ah, coitadinho de mim. O pessoal vai passando, vai deixando a gente para trás. Né? Não andeis ansiosos, basta a cada dia o seu próprio mal. Então a gente está muito ansioso. A gente está vivendo uma inversão de valores aí entre o ter e o ser, que gera uma ansiedade muito grande. Então não fiquemos tão centrados em ter. Vamos ser gente, ser humano. Tem gente que está com medo de ser gente, quer ser perfeito, porque é espírita, e espírita tem que ser perfeito.
Outra mentira. Espírita é perfectível. Nós somos espíritos criados para a perfeição. Estamos trabalhando para chegarmos lá, mas em nenhum momento Cristo diz tem que ser perfeito nessa existência. Em nenhum momento a doutrina nos diz é agora para você fazer um tchan e ser perfeito. Não. Nós estamos num processo, todo o processo é lento, é paulatino e a gente tem que se permitir, gente. Ninguém dá um voo maior. Então a gente tem que estar aí. Então a gente está vendo muita insegurança, muito medo, muita apreensão. E quanto mais a gente se deixa envolver pelo medo, pela insegurança, pelas apreensões, mais a gente vai atraindo. Mais a gente vai atraindo. Às vezes meus filhos falam, mamãe, você vai chegar, não está com medo disso, olha o portão não funciona, não sei o quê. Deleto isso da minha vida. Porque se a gente começar a pensar, você está atraindo. Não fique pensando, não vai atrair, não vai acontecer. E se acontecer, é porque tinha que acontecer. E você vai estar amparada pela espiritualidade, pelos seus amores. E a coisa acaba sendo muito mais, a menos do que deveria de repente ser. Irritabilidade. Como que as pessoas estão irritadas? É no trânsito, é na vida, é com o filho, é com o amor. Às vezes o amor chega na figura de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma esposa, de um filho. A gente, ao invés de abraçar e dizer, como você é importante para mim. Que seria da minha vida se você não fizesse parte dela? Não seria a mesma coisa. Eu não vislumbraria a mesma alegria. Não faria essa mesma festa que eu estou fazendo. Mas a gente deixa de fazer isto. Porque tem coisas pequenas, insignificantes, que a gente está dando muito mais valor. Trabalhando tanto para ter 5 TVs, cada uma mais potente do que a outra. 2, 3 carros. Não é que a gente não mereça, não tem. A gente merece sim. Mas em detrimento do ter, a gente está esquecendo de ser gente. De vislumbrar esses sentimentos sublimes. De amar, de dizer que ama. De abraçar, de envolver, de elogiar. A gente está com medo de sonhar. Vamos parar com isto. Angústia e a depressão. Gente, os amigos espirituais, eles têm nos colocado que a angústia, a depressão, ela dói. Ela dói. Ela dói de doer o órgão da emoção, que é o coração. Só quem passa pela angústia e pela depressão é que sabe. Mas é o sinal, gente. Está saindo do nosso inconsciente para o nosso consciente o chamado. É hora. Ainda digo mais. A espiritualidade, Jesus, gente, está fazendo um arrastão. Vocês devem saber mais do que eu, devem ler mais do que eu. Jesus com Maria, com Eurípides Barçanufo, com Bezerra de Menezes, eles estão fazendo um arrastão no planeta. Com os encarnados e com os desencarnados. Eles fazem assim, venham. É a última oportunidade que eu estou te dando de você ser digno, de ser feliz, de voltar para esta terra, de ir para um local melhor. Gente, o que a espiritualidade tem resgatado de espíritos enfermos, que perderam a forma humana, que estão vivendo nessas zonas abissais, na subcrosta da terra. É muita coisa. Eu estou falando isso porque a gente, enquanto médium, além de ter a clarividência, a gente tem o desdobramento. Então, na nossa reunião mediúnica, quantas vezes a equipe espiritual chega e diz, todo mundo em oração, música bem tranquila, a médium vai sair, e eu vou junto, a espiritualidade, a gente vai, e aqueles locais mais lodosos, mais trevosos, aqueles espíritos em situações delicadíssimas, as minhas lágrimas caem, mas eu estou falando desdobrada. Venham, meus irmãos, é Jesus convidando para uma vida nova, é a última oportunidade, venham, aproveitem agora. E eles vêm, e a gente sente chegando na casa, eles plasmam acima da nossa casa os locais com todo um aparato de enfermaria, de pronto-socorro, de todos os matizes. E eles falam, permaneçam vigilantes, porque eles vão ficar aí durante um bom tempo, ouvindo as palestras, recebendo tratamento, até terem condições de serem levados para outras instâncias. E eles ficam. Agora, uns 20 dias atrás, eles me levaram para fazer, 20 dias, não tem mais, acho que um mês mais ou menos, eles me levaram no desdobramento para fazer o resgate dessa quantidade de irmãos que têm sido assassinados em São Paulo.
Eu já fiquei emocionada, mas nunca fiquei tão emocionada como nesta noite. Eu chorava copiosamente falando, porque as cenas que eu via eram cenas muito doídas, muito sofridas. E eles vinham resgatados pela caravana de Ismael e chegavam à nossa casa. Então eles fazem isso com esses irmãos que desencarnam com overdose. As mães que cometeram aborto. Quantos resgates, gente. E a gente está aí, vivo, nesse corpo lindo e maravilhoso, com tudo para a gente estar muito bem, feliz, alegre, e a gente está reclamando de tantas coisinhas pequenas, sem viver, e eles estão aí precisando tanto do nosso carinho, do nosso envolvimento. A gente não pode perder tempo, a gente tem que dar chance para esses nossos irmãos. Quantas vezes eles só acalmam quando a mãe, que foi mãezinha, né, chega em bala no colo e vão levando, aí eles acalmam o coração. E muitos não vêm. Então Jesus está fazendo esse arrastão, gente. Então na nossa vida de encarnado, quando a angústia chega, quando a tristeza chega, quando o medo aparece, quando a síndrome do pânico nos abate, quando a depressão chega no último estágio, muitas vezes se bobear nos levando ao suicídio, e saiu no Reformador recente, pesquisa, a cada 40 segundos, uma pessoa está se suicidando no planeta. Isso é muito sério. Isso é a dor, da dor mesmo, porque o suicida, o que menos ele quer é perder a vida. O que ele mais quer é viver. Ele quer é sair da dor, do sofrimento que ele não consegue sozinho. E aí a responsabilidade nossa enquanto espírita, da casa espírita, a gente às vezes está muito equivocado. A gente quer transformar a casa espírita em casa ou em escola de espiritismo, quando a espiritualidade nos diz a casa espírita tem que ser escola de almas. Chegou, a dor está aflorada, porque muitas vezes é a última instância que ele bate antes de partir para um suicídio. Ele já foi a todos os cantos, rompeu a barreira do preconceito e veio à casa espírita. Então a primeira coisa, recebe fraternalmente, olha nos olhos, ouve com olhar de fraternidade, aconchega, coloca o band-aid do amor nesta alma que está com uma cratera. E depois, sutilmente, ela vai vindo para o estudo, vai se esclarecendo, e esclarecida ela vai se consolando, e consolada ela vai se esclarecendo. E a gente, às vezes, quer que a pessoa com a ferida imensa na alma, desnorteada, que ela vai estudar, que ela vai... Tudo tem o seu momento. O momento que nós estamos vivendo, meus irmãos, para que tenhamos prazer de viver na Terra, é, acima de tudo, compreendermos o paraquê das nossas aflições, desses sentimentos que afloram em nós, dessas dores que chegam do inconsciente para o consciente. É Jesus nos arrastando para despertarmos a consciência e recomeçarmos a nossa vida para melhor. Não tenhamos medo, não sejamos acomodados, mas acima de tudo, eu digo isso, não sejamos covardes, tenhamos coragem de assumir quem nós somos, e nós somos filhos de Deus. Quer coisa maior do que isso? Quer poder maior do que esse? A gente não está valorizando essa força. Então, olha só, as pessoas estão querendo que Deus resolva os seus problemas, que a casa espírita resolva, que o médium resolva, que o espírito resolva. Não! Aí o nosso irmão mineiro nos conta outra história. Ele diz que ele estava fazendo uma palestra, ia fazer uma palestra, quando de repente ele viu uma irmã adentrando o salão com aqueles litros, aqueles garrafões de água de 5 litros, acho que tem um aqui atrás. Ele falou, nossa, o que é isso? Será que essa irmã está arrastando esse peso todo para fazer a doação na casa? A casa será que está sem água? Aí ele ficou com aquela coisinha, coçando, que mineiro não é brinquedo, né? Com todo respeito, se tem algum aí. Então, gente, ele foi lá, aguentou, até que ele foi se arrastando, chegou perto dela. Minha irmã, a senhora me desculpa, mas por que a senhora está trazendo esse galão d'água para a casa espírita? Não tem água na casa espírita. Ah, meu irmão, a coisa lá em casa está tão difícil, que ao invés de trazer uma garrafa para magnetizar, eu trouxe um garrafão. Até banho com água magnetizada nós vamos tomar para ver se a coisa melhora. Então, gente, as pessoas às vezes estão assim.
no desespero, no auge da dor, sem saber o para quê da dor, sem saber o sentido da vida, sem compreender tudo isso que está acontecendo, que é para que a gente possa viver melhor e ser alegre no meio disso tudo, afastar isso com alegria e com o prazer de viver, as pessoas estão projetando para o outro. Ou então diz assim, eu vim tomar um passe, mas eu quero com um passista melhor que vocês têm na casa, porque eu quero um passe da pesada para resolver a minha situação do meu marido que ficou em casa assistindo o programa. Não vai resolver. O marido tem que buscar a parte dele. Eu tenho que buscar a minha. É um somatório. Então a gente está projetando para Deus, para os espíritos, para a casa espírita, para o médico. Ninguém resolve o problema de ninguém. Nós nos autoajudamos com o pensamento, com o sentimento, com o abraço, com a ação, com carinho, com afago, com afeto, com a mensagem. Tudo isso ajuda. Mas o processo é meu. Ninguém vai resolver os meus conflitos. Então, o que mais a gente está vendo hoje são pessoas com a síndrome do pânico e com a chamada depressão. Nada mais é, gente, do que o convite de Jesus, dizendo assim, olha, está saindo do seu inconsciente para o consciente a cobrança. Se está saindo, é porque você já tem no consciente condições de você fazer diferente. Então, vai à luta. Então, se você se liberta, ninguém te segura mais. Mas se você fica centrado nesse processo e não se liberta, você vai só criando mais problemas para você. Então, olha só o que os amigos espirituais nos colocam. Sua vida só muda quando você assume responsabilidade do que sente e faz. Então, a gente está sempre dizendo, não, eu estou fazendo isso porque é o meu marido. Não, eu estou fazendo porque a minha esposa, aquela danada, é porque meu filho, ele não presta. Nada disso, gente. Mais uma vez eu digo, vamos parar com hipocrisia. Vamos bater de frente com a gente mesmo. Vamos ter coragem de nos assumirmos. Eu estou pensando isso ainda. Eu ainda sinto isso. Eu ainda faço isso. A gente se equivoca, gente. Ninguém muda de uma hora para outra. Então, o que a gente tem que aprender a fazer? Vamos largar esse fardo. A gente está carregando um fardo, muitas vezes desnecessário. A existência está esvaindo. O nosso karma já foi embora. A gente tem tudo para estar bem, feliz. E a gente está lá. A gente está lá iludido. Com esse equívoco que a gente não pode ter mais com o conhecimento que a doutrina espírita, ela nos traz. Vamos parar com essa ideia de que eu estou aqui para sofrer porque eu fiz sofrer no passado. Eu tenho que chorar, eu tenho que sofrer, eu tenho que ser infeliz porque eu fiz alguém infeliz. Mais uma vez, mentira. Eu estou aqui para ser feliz. E se eu fiz no momento de equívoco e Deus sabe. Tanto sabe que Ele me deu a chance para recomeçar. Vamos nos libertar disso? Eu tenho usado muito na nossa casa. O pessoal até ri. Eu li um livro chamado O Dom das Lágrimas, é um livro católico. E ele me chamou a atenção para 3 verbos. Vou dizer para vocês agora. Eu posso, eu tenho e eu sou. A gente está muito centrado, não posso, não tenho recurso para isso. Eu posso, gente. Eu posso mudar a minha vida aqui, agora, hoje, porque eu tenho todas as condições, eu tenho todo o potencial, eu tenho todas as habilidades intrínsecas, porque eu sou filha de Deus. Se eu sou filha da instância maior, da inteligência maior, se eu sou essa herdeira, gente, eu sou isto, então eu tenho e eu posso. Vamos sair daqui com esses 3 verbos hoje? Eu posso, eu tenho e eu sou. Então, se eu sou, eu tenho e eu posso. Quando estiver desanimado, achando, levanta a cabeça, olha para frente, eu posso, eu tenho, eu sou, e vai em frente. Então, vamos largar um pouquinho o nosso fardo. A gente não está com fardo tão pesado assim, não. Muitas vezes somos nós que estamos fazendo o nosso fardo pesado sem ser. Viva na sua paz pura luz, ame-se. Será que a gente está se amando? Quantas pessoas que estão amando a tudo e a todos, menos a si mesmo. Enquanto eu não me amar, gente, eu não vou ter condições de amar o outro. Então, voltando lá à historinha, eu não vivo sem fulano, vivo.
eu vivo. Não façamos isso. As pessoas hoje estão umas relações muito doentes. As relações estão coisificadas. Então, vamos parar com isso. Nem é você menosprezar, se tornar indiferente, porque a gente está vendo muito isso. Nesse afã, muitas vezes, de você se amar, você torna-se indiferente ao outro, porque o outro pensa diferente de você, age diferente de você. Não é isto. É você se amar para que você possa ter condições de se projetar para o outro, ter alteridade, compreender, aceitar e conviver com respeito à diferença. Não aprisione ninguém, não. Como nós estamos vendo as pessoas aí matando o corpo e dizendo, matei por amor. Mentira. Quem ama, liberta. Quem ama, quer o outro feliz, mesmo que não seja consigo. Matar dizendo que é amor, isso é doença. Isso é egoísmo. Isso é posse. Isso é achar que tem poder sobre o outro. Quem ama, liberta. Se não pode estar bem feliz comigo, vá embora, meu irmão, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, que eu fique na paz do Senhor. Mas não aprisionemos os nossos companheiros. Doe-se. Será que nós estamos nos doando? E aí a gente abre um parêntese, não sei até a hora que... Como a espiritualidade tem nos chamado a atenção para isso. Quase todas as reuniões eles estão fechando dizendo isso para a gente. Saia do seu mundo íntimo. Saia da sua casa. Saia do seu templo religioso ou da sua casa espírita e vá ao encontro do outro. Porque aquele que mais necessita, muitas vezes não vem ao nosso encontro, não vai à casa espírita. E nós estamos vivendo duas experiências gratificantes. Nós da Casa Fraternidade temos ido ao leprosário lá em Itaboraí, não sei se alguém conhece. E o que a gente tem vivenciado lá é gratificante, que eu falo no sentido de lição de vida. Você encontrar aqueles irmãos marcados pela hanseníase, mutilados em todos os matizes, mas estão lá rindo, brincando, amando. E a primeira vez que eu fui lá, um senhor me marcou muito. Ele negro, cego das duas vistas, sem as duas pernas. E um outro grupo espírita, os irmãos estavam lá, tocando as músicas. E ele pediu uma das músicas que eu nem conhecia. E eu segurei as mãos dele e ele fazia aquele bailado, como se estivesse dançando num salão de festa, com as minhas mãos. E eu perguntei, o senhor está feliz? Muito. Parece que eu estou dançando meus forróis antigamente. Falei, nossa, porque eu também adoro forró. Aquela cena não saiu mais de mim. Mesmo cego, mesmo sem as duas pernas, sobre uma cama, você não vê uma visita. A enfermeira-chefe falou para mim, se não são os grupos religiosos que vêm de Belo Horizonte, de Minas, do Rio, de Friburgo, eles ficam sem visita. A gente precisa sair ao encontro dessas almas. Uma outra irmãzinha, nós chegamos lá, dona Helena, olha um sorriso estampado, aquela alegria. E aí, na saída, a enfermeira foi conversar comigo. Beth, ela agora está assim, mas ela entrou numa depressão. Ela foi casada 3 vezes. E aí, ela estava triste, não queria se alimentar, deprimida, porque queria um namorado. Até que chegou uma caravana de Belo Horizonte. Um senhor viúvo, eu combinei com ele, Beth, Deus vai me perdoar, ela falou assim, porque eu combinei com ele, o senhor vai tratar bem dela, vai dar o lanche, o almoço, e vai dizer que está procurando uma namorada. Ah, então tá. Falou para ela, olha, ela se inflamou de alegria, de prazer de viver, gente, renovou-se. Nós estávamos lá porque ela estava esperando que 3 meses depois ele ia voltar para marcar o noivado. Olha o que é a esperança, olha o que é o sentimento, olha o que é a carência, gente. Agora nós fomos lá e eu não a conheci. Ela estava sentada na varanda. Eu fui até o quarto da primeira vez, ela não estava. Voltei e fui procurar a enfermeira-chefe. Onde está a dona Helena? Ué, você passou por ela, não conheceu? Ela está literalmente transfigurada. O olhar não tem mais o brilho, o semblante envelheceu,
porque ela se deu conta que, na verdade, não tinha esse companheiro que ela estava esperando. Para a gente ver o como faz falta o carinho, o afeto, o amor, gente. E a gente tem que se doar. Tem que se doar. E uma outra experiência que nós estamos vivendo é na casa dos idosos, ali no balneário. Todas as terças-feiras a gente vai. São 50 e poucos idosos. E isto aí mexe comigo. Porque o que eu mais percebo, a cada semana que eu vou, eu vislumbro no olhar daqueles irmãos o apagar dos brilhos, o envelhecimento no semblante, a tristeza que vai da alma florando no rosto, porque não aparece um familiar para fazer uma visita. E você percebe o quanto isto faz falta. Tinha um senhor lá que quando eu chegava, ei, meu amigo, deixa eu dar um abraço, deixa eu dar um beijinho nessa careca. Ele pegava a gola da camisa e jogava na cabeça, escondia a cabeça, não queria nada comigo. De tanto eu ir lá e fazer isso, ele começou a aceitar. Aí ele pegava na minha mão e ficava, senhorinha, beijava a minha mão toda a vida. Há 15 dias atrás ele desencarnou com um câncer. Então, gente, a gente vê, tem uma senhora lá, parece uma francesa. Ela tem uma beleza, mas a única vez que eu vi aquela irmã com um brilho nos olhos, com um sorriso nos lábios, foi o dia que eu cheguei lá e encontrei a filha com o marido fazendo uma visita. Fora disso, ela destoou totalmente. Então, quando ele fala, doe-se, saia, saia. Vá em busca dessas dores que estão aí, gritando no silêncio. E diga para esses irmãos, onde quer que eles estejam, vocês são importantes. Eu amo vocês. Eu adoro estar com vocês. Não levem nada, mas levem um abraço, levem um olhar, levem um gesto, levem um sorriso. E isto vai salvar vidas. Não fiquemos presos em nossas casas espírita ou de oração. Não fiquemos presos em nossas casas, por mais que elas tenham valor. Não fiquemos presos em nossos conflitos. Abramo-nos e doemo-nos e seremos mais do que nunca felizes. E eu tenho que correr. Então, gente, tudo que a gente faz é luz. Então, prazer de viver é estar com o nosso coração cheio de esperança. Tenhamos esperança. Olha a irmãzinha Helena, enquanto ela estava com esperança de arrumar um noivo, de casar de novo pela 4ª vez, a velhinha não é brinquedo não, gente, com todo respeito, 3 casamentos, daí é para o 4º, né? Mas que bom, e a gente não está vivendo mais com a esperança. Por quê? A esperança não é a última que morre, é a primeira que nasce em nossas vidas. Vamos ter esperanças, vamos fazer projetos, vamos sonhar, vamos realizar, vamos construir, vamos viver, porque a gente já tem previsão agora de acima dos 80, então muita coisa nos espera. Tolerar as frustrações, entender os recados divinos. Deus está falando na cuxa de nossa alma. Acorda, sorria, cante, brinque, viva, alegre-se, tenha prazer nessa sua existência. E a gente está lá, murcho. Paremos com isso. Tomar posse dos nossos talentos. Então, o foco do prazer de viver é perder quem achávamos que éramos, o falso eu, e encontro com esse eu real. Então, gente, o nosso grande foco no prazer de estar isso aí. Vamos parar com essa ideia de querer ser aquilo que a gente não é. Eu estou, Elizabeth, ainda com isto. Ainda isto. Mas quanta coisa eu já conquistei. Vamos parar de vislumbrar o negativo. Aí são as janelas Kirlens e Lights. Vamos parar de abrir as janelas Kirlens, que abrem para esse potencial no negativo, e vamos abrir as janelas Lights, e vamos deixar fluir as coisas boas, que a gente vai ver que mundo colorido que a gente está vivendo, que vida boa a gente tem, e vamos amar mais. Segredo do verdadeiro prazer de viver. Reconhecer que somos os escultores de nosso destino, as únicas criaturas responsáveis por emperrar ou direcionar os nossos destinos ao alcance do ideal de ser feliz. Somos nós, gente.
Se nós estamos buscando os percalços no caminho, como é que a gente quer caminhar? Vamos parar com isso. Olhemos para nós. Vislumbremos esse ser que nós somos. Descubramos a beleza que nós temos no mundo interno. Tragamos à tona tudo de bom que nós temos. O que fluir de negativo, vamos começar a nos trabalhar em cima disso aí. Vamos lembrar que se a gente tem irmãos equivocados que ainda nos buscam, mas nós temos amigos e amores trabalhando demais por nós. Que nós temos um apanhado de espírito fazendo de tudo para essa terra renovada e nos levando nesse roldão que basta nós dizermos: eu quero fazer parte disso aí. Lembrar que Jesus fala na acústica de nossa alma todo o tempo: meu irmão, acorda, desperta, saia desse mundo letárgico, desperta a sua consciência e viva. Viva feliz, viva alegre. Prazer de viver é sair dos problemas, adquirir experiências, amadurecer espiritualmente. Então, gente, esse é o processo. Vamos viver como Paulo nos dizia, viver no mundo sem ser do mundo, viver no mundo aproveitando o que o mundo nos oferece, que é tudo empréstimo, mas amadurecendo, tirando lição de cada situação, de cada experiência, de cada sentimento e dizendo: Deus está me dando um recado. Deus está me chamando a atenção através disso. O que eu preciso fazer? Para que isso está acontecendo? Qual é a diretriz que eu tenho que tomar? Onde eu vou buscar refúgio, recurso? O Evangelho, a mensagem consoladora, tudo vai me dar a direção. Mas se eu não der o meu grito de independência, de liberdade, então o momento que nós estamos vivendo, fazer escolhas, tomar decisões e ter atitude. Tem muita gente fazendo escolhas, até tomando decisão, mas na hora de ter atitude, se encolhe. Tenhamos atitude, porque Bezerra de Menezes está nos dizendo que esses 100 anos do terceiro milênio é de termos atitudes de amor. Ou nós trazemos a doutrina que está encharcando nossa mente de informações para o coração, para a emoção, e nós fluímos nas nossas atitudes das nossas vidas, centrada no sentimento verdadeiro, ou a gente, se bobear, vai ser só mais uma religião que vai se perder como as outras. Então, o essencial do prazer de viver é amar. Amando, quebramos barreiras, respeitamos nossos semelhantes e aprendemos com os nossos erros, encontramos nossa essência no eu divino. Então, o amor é tudo. Viva e reconheça suas verdades. Vivamos. Sou, tenho, posso, tenho e sou. Viva, ame e seja feliz. Porque você, porque eu, porque nós somos luz. Por isso, nós temos o direito e o dever de ter prazer, alegria, tranquilidade e equilíbrio em viver. Fechando, prazer de viver, eis a meta que devemos todos mirar a cada dia da nossa caminhada. Não desanimemos, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos tudo o que precisamos para alcançarmos esse nosso destino, que é sermos felizes. A alegria e o prazer de viver está em 3 pontos básicos. Primeiro, compreender para que estamos sofrendo. Segundo, compreender verdadeiramente o que está nos chamando a atenção no nosso mundo íntimo, no sentido do negativo, para a gente transformar em positivo. E o terceiro e o principal, essa convicção, essa certeza de que nós somos espíritos, seres imortais. Isto faz a grande diferença. Então, uma excelente semana para nós e uma vida repleta de muito, mas muito prazer de viver. Que Deus nos abençoe e que a gente saia daqui, deixando as nossas marcas nesses encarnados que aqui vieram, nesses irmãos desencarnados que aqui estão, porque nós estamos marcando todos que aqui estão, mas nos deixemos marcar por esses amigos, por esses amores, por esses irmãos de luz e, acima de tudo, por Jesus, com esse amor
Só o amor, gente, esclarece, consola, esclarece e edifica e faz com que a nossa vida, com ou sem problemas, tenha um prazer e um sabor imenso. Muita paz.